Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, muito bom dia. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, sexta-feira, dia 6, horário 5 horas da madrugada, 40 minutos. Sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024. Vamos ao relatório. Atenção, atenção. Comando Sul, General George, 123 países contingentes e todos com a NATO, a OTAN e o Pentágono estabelecidos para o confronto na região de Iguaçu. As tropas americanas já se encontram na Guadiana e também no território brasileiro, como também no território a ser ocupado para a preservação das jazidas de urânio do Brasil. O urânio não pode ser comercializado, não pode ser vendido para países que estão em conflito de guerra mundial. No momento, este impostor, filho de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser preso hoje, dia 6 de dezembro de 2024, ele e todos os seus ministros, todo o seu governo, esse compadrio de filhas de 29 partidos políticos, onde se estabelece o comando das Forças Armadas através da tutela e curatela da Segurança Nacional, a preservar a fauna, a flora, a água e o povo brasileiro. Este filho traidor da pátria, impostor, que está caracterizado, fez cirurgia, colocou máscara, alterou as cordas vocais, este filho de conjuntamente com o Supremo Tribunal Federal, essa ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, que trabalha para o narcotráfico mundial, todos já identificados, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, esse filho da puta, Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli, Fux, todos, sem exceção. E também o judiciário, todo ele elaborado, já identificado, que já estabelecemos até nas Forças Armadas, esse filho de presidente
do Tribunal Militar, do Supremo Tribunal Militar, que deixou o cargo piloto do narcotráfico de Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho de uma puta, que foi substituído por uma general excelente que vai presidir a tutela e curatela do território da República Federativa do Brasil. Então, nós estamos, no momento, com uma quadrilha que estabeleceu que as emendas PIX não podem ser direcionadas para as prefeituras, os governadores, que foram agraciados pelos deputados para que outorgassem uma certa quantidade de dinheiro para os bombeiros, para a irrigação de poços de água, para benefício da população, tudo bem elaborado, com projetos. E este filho do Supremo Tribunal Federal, esse Dino, ele estabeleceu que para que isso ocorra, tem que entrar em algum ministério deles, do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla. Isso não vai acontecer. Vocês todos vão presos. Entenderam, seus filhos da... Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro. Nós estamos afrontando uma organização criminosa que opera no narcotráfico mundial, que opera no cartel do narcotráfico, que estabelece diretrizes e posições logísticas para o delipêndio da República Federativa do Brasil e o seu povo. Então eu quero dizer para vocês, todos os que estiverem envolvidos com este filho de um impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, com seu compadrio do Supremo Tribunal Federal, também das autarquias, do Ministério Público, da Polícia Federal, das polícias militares civil, dos governadores, dos prefeitos, todos vão ter o cárcere como companhia, se eles não resistirem. Se resistirem, eles estão na cara dura, fizeram um crime praticado pelo governo da região onde se encontra as jazidas deste terras raras para o benefício e o contingenciamento de fabricação de bombas atômicas. Então imaginem vocês que este impostor filha da... fechou negócio, pagaram com yuan 126 bilhões de yuans, que não estão aqui no Brasil, porque o dinheiro yuan não sai da China. E não tem arbitragem, não tem como fazer a contabilidade da transformação da moeda, porque ele não é cotado em bolsa. Ele não é transacionado em lugar nenhum do planeta. Ele simplesmente tem um volume que o caracteriza por ser uma das moedas mais transacionadas, mas só na China. Aqui no Brasil, não. E em nenhum lugar do planeta. Então, este filho da puta fez essa operação e a China já publicitou na Bolsa de Valores do Peru e da China, que alega que essas terras, esse minério,
pertence à China, sem nenhuma consulta do Parlamento brasileiro, do Senado, da Câmara de Deputados. Na surdina da noite, estes filhos de uma puta colocaram as tropas da China a querer defender a sua propriedade de jazida de urânio aqui no Brasil, alegando que essa jazida lhe pertence e que foi pago. E, em realidade não foi. Então eu quero dizer a você, ô cramunhão filho de uma... Você, tua descendência, vocês vão ser tirados do mapa. Não vai ficar vestígio de nenhuma prole de vocês. Isso é um juramento feito pelo senhor Faru, máfia albanesa. Ele já se encontra no Brasil. E eles têm expediente para querer tomar todos os 88 facções do narcotráfico, vendedores de cigarro de palha, de cocaína malhada. Então vocês não imaginam a sorte de vocês. Luiz Inácio Lula da Silva é a puta. Entenderam? E isto tudo está sendo feito para que haja uma queima de arquivo. Nós temos já os fantasmas, o Mossad, todos em prontidão para o desfecho deste malfeitor, filho de uma... conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu compadrio, que se encontra reunido no Uruguai e que terá um desfecho real, que vocês vão ver como procede e como está estabelecido que ninguém tem chapa de aço, ninguém é intocável, ninguém é invulnerável. Então, generais do exército, brigadeiros e comodoros, estamos observando vocês, porque 123 países signatários que criaram o Tribunal Penal Internacional estão para lutar, para derramar sangue em defesa da fauna, da flora, da água e do povo brasileiro, como também as autoridades americanas. Então nós já temos a prisão de todos estes elementos, que acredito eu que se realize nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024. Entendam, vocês que são filhos de uma... dos partidos políticos, que vocês alegam que não estavam inteirados, que pensaram que era um dinheiro que estava descendo fácil, estava tudo facilitado, mas a realidade é outra. Se trata de um filho da puta que não vai ter nenhum tipo de escrúpulo em evitar que você, senador, você, deputado, você, dono de partido político, seja alvejado e morto. A ordem do Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho de uma... Entenderam? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro na justiça paga, que detectamos 196 países. O Macron, filho de uma puta, está mais falido do que a Grécia. Não há dinheiro para nada na França. Todos os dinheiros foram confiscados. Todas as fortunas. Não há dinheiro em banco nenhum. A França, a Europa fechou. Está tudo fechado.
E a calamidade, ela é real. Onde o embate vai ser, sim, pelas ogivas nucleares, que eles vão soltar para demonstrar alguma posição de poder. E isso vai levar imediatamente ao desfecho de caracterizá-los por ladrões filhos de uma que se reuniram com esse cramunhão filho da que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que já é óbito há muito tempo. É um impostor, um fantoche, colocado pela China. Então, todos na China, os resistentes, que estão sabendo desta falcatrua, já entraram na operacionalidade para que haja uma grande revolução na China, também na Norte-Coreia, também na Coreia do Sul, porque o embate está em que vocês posaram de serem bem intencionados, mas na realidade vocês visaram o lucro, o roubo, a propina, custe o que custar. E foram todos descobertos, porque entre vocês se roubaram, seus filhos da puta. Então vocês estão insatisfeitos com vocês mesmos. A situação no Brasil é de acautelamento. Cidadão, você tem o porte de armas otorgado porque você tem que se defender. Você vai ter que comprar um armamento para poder defender a sua família, a sua casa. Porque eles não vão ter como não impedir que 88 facções, 10 superintendências da Polícia Federal do narcotráfico, que estão elaborando com as milícias, que são a Polícia Militar, que são a Polícia Civil, todos já identificados, todos, os governadores, os prefeitos. Então, vai ser tiro e bomba, porque esses filhas da puta querem entregar o Brasil à China, e a China quer reivindicar as reservas de urânio enriquecido que se encontra no território, bem perto de Roraima, de Iguacibo. Então lá o pau vai quebrar, já está quebrando. E também aqui no Paraguai, na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, na Nicarágua. 10 países que fazem fronteira seca com o Brasil estão todos ávidos em sociedade com o Foro de São Paulo, desse impostor filha da puta e dessa organização criminosa, ONU. Todos identificados, esses filhos de uma... que resolveram não dar nenhum tipo de explicação e nem fazer publicidade das atrocidades que eles estão cometendo, vendendo jazidas de minério, vendendo terras, vendendo países, porque eles são uma organização criminosa e foram descobertos. E eles precisam de um lugar para se estabelecer e poder sobreviver. Pensaram no Brasil, trazendo para si cada um que somou 600 mil plataformas de acautelamento de dinheiro. 600 mil! E que você não tem como fazer uma fiscalização, porque a contabilidade, o Ministério
da Fazenda, está na mão de ladrões, filha da p... A Receita Federal, a Polícia Federal. E é um crime. E como eles não pensam como você pensa, eles nem dissimulam. Eles simplesmente vão passar a praticar o extermínio, a matar, para se impor. É mais perverso do que o Stalin. Quando à época me perguntaram quem era Luiz Inácio Lula da Silva, os serviços de inteligência identificaram ele como o Stalin moderno. Eu levei isso ao conhecimento de ministros à época. Todos eles não entendiam absolutamente nada dos relatórios colocados para os agentes em campo, já que os e-mails foram todos desvirtuados. Então, a solicitação de 60 agências de inteligência de 123 países foi: o senhor está disposto a fazer o relatório para os agentes em campo, generais, encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo do Grupo de Puebla? Sim, estou. E eu falei, vendo a gravidade da situação, eu vou falar em línguas. Eles disseram, fique à vontade. Então eu estou aqui, com a torga concedida pelo Pentágono, pela TAM, pela NATO, por 123 países, pelo Tribunal Internacional, pela polícia do planeta, os Estados Unidos da América, que eles são os signatários do Tribunal Internacional do Brooklyn, e também de todos os tribunais que se exercem na ONU. Então agora a casa caiu geral, porque se trata de um conflito armado. Entenderam? E nós não vamos permitir. Então escute, filho de uma... Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu. Você, tua Janja, teus filhos, toda essa prole de malfeitores, com os teus ministros filhas da puta. Você vai ao pelotão de fuzilamento ou cairá duro, onde encontrado. Pela mão dos fantasmas, ou do Mossad, ou do Faru que quer lhe castrar. Estamos entendidos? Eu estou sendo claro. Não é uma inércia. Vocês veem que não há circulação de dinheiro, porque o dinheiro todo está confiscado. Porque esse filho de uma... esse cramunhão que assina e a assinatura não bate, que as digitais não bate, que o DNA não bate, que é um filho da... conjuntamente com o Biden, e que eles pensam que tem algum lugar que os possa receber e os possa fazer com que eles sejam esquecidos. E isso é impossível. Entenderam? E que todo mundo diz aí, eu não estou nem aí, não está nem aí. Tu vai ver com a tua mulher chorar, tua mãe chorar. Tu vai ver quando você vê teus filhos sendo trucidados por estes filhos da p... Entenda! A situação é real. Então, assim que liberaram o porte de arma. Se você tem condições, compre uma arma.
de qualquer forma. Compre um machado, uma picareta. Se proteja, porque eles vão entrar pelo Atlântico e vão cair do céu de paraquedas. Entenda, isto é real. Dia 6 de dezembro, sexta-feira de 2024, e conforme determinação de 123 países, 60 agências de inteligência, meu Pix para sobreviver, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar o telefone, sempre o mesmo problema. Por favor, me ajudem. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix CPF, 510-466-447-34. Repito, 510-466-447-34. Me ajudem. Mercado Pago. Por favor. Nós estamos aguardando o desfecho. E eles estão ardilosamente querendo se proteger quando não existe mais proteção nenhuma. Não há para o Chile, não há para o Paraguai, não há para a Colômbia, não há para o Equador, não há para o Peru, não há para a Venezuela, não há para a Colômbia, não há para a Nicarágua, não há para o México. É um conflito armado. É guerra. Entenderam? Estou sendo claro. Então viralize isto o máximo possível. En Ecuador, hombres enmascarados irrumpen en un canal de televisión durante una transmisión en vivo. Y en Países Bajos, la policía descubre una cámara de tortura dentro de un contenedor. ¿Qué tienen en común estos dos incidentes? La cocaína y el tráfico de drogas entre América Latina y Europa. Colombia has broken its own record for cultivating coca, the main ingredient of cocaine. Huge increases in the amount of cocaine entering the continent through ports in Belgium and the Netherlands. What's happening to us in terms of cocaine is quite historical. This really is a new thing, this onslaught of cocaine to Europe. La cocaína se ha convertido en la droga dura más popular en Europa. Algunos se están enriqueciendo a lo grande gracias a ella. Y para otros tiene consecuencias devastadoras. Pero ¿cómo es que Europa se ha convertido en uno de los epicentros de la cocaína? Empecemos en Berlín, una ciudad conocida por sus clubes y su vida nocturna, y por su consumo de drogas. La cocaína es una de las más populares entre los consumidores, una droga muy adictiva que suele generar euforia y también llevar al colapso. Nunca antes había sido tan fácil conseguirla. En Berlín, como en muchas otras ciudades, puedes pedirla a través de aplicaciones de mensajería, y la gente está dispuesta a pagar unos 50 euros por medio gramo. Hay servicios de delivery que te llevan la cocaína a la puerta de tu casa. Conseguir datos fiables sobre el consumo de cocaína no es fácil. A fin de cuentas, es un negocio ilegal y ni los traficantes ni los consumidores quieren alardear con cifras. Pero las autoridades sacan sus conclusiones gracias a la orina y también las alcantarillas, que es donde se pueden detectar muchos de los residuos de la cocaína. Estas ciudades analizan periódicamente sus aguas residuales en busca de drogas. Mientras más grandes sean los círculos, mayor la cantidad de cocaína. Y los residuos casi se triplicaron desde 2015. Existen varias explicaciones sobre el aumento del consumo de cocaína en Europa. Algo que está claro es que ahora hay más oferta que nunca. Pero ¿por qué llegan enormes cantidades a Europa justo en estos momentos? Para entenderlo, haremos un viaje de ida y vuelta de Europa a América Latina. En primer lugar,
hay mucho dinero de por medio. El tráfico de cocaína a Europa es arriesgado, pero para el crimen organizado vale la pena. The most lucrative chain is the moving of the cocaine from Latin America to Europe. This is where the big money is. This is where everybody wants to get involved. Jeremy Dermott dirige un centro de estudios que investiga el crimen organizado en las Américas y vive en Medellín. En Colombia, 1 kilo de cocaína se vende por $2.000, pero cuando se traslada al extranjero vale mucho más. The average price of a kilo of cocaine in the United States is between, depending on point of entry, between $16,000 and $25,000, whereas that same kilo is worth, well, at least 30, even as high as more than $40,000 in Europe. There is the increased cost in simply moving it across the Atlantic. The United States is much easier to reach. Esto significa que mucha gente puede ganar dinero traficando cocaína a Europa, pero esa parte de la historia la veremos más adelante. Lo que hay que saber ahora es que Europa es un mercado cada vez más atractivo para la cocaína, un mercado que está alcanzando el nivel de los de Norteamérica, que ahora están estancados especialmente en Estados Unidos. Europa también es más atractiva para los narcotraficantes porque las penas por delitos por drogas son menos severas que en Estados Unidos, por ejemplo. Y los controles no son tan estrictos. Pero las cosas están cambiando ahora que la cocaína inunda los puertos europeos. En los últimos años hubo operativos sin precedentes. La mayor incautación en Europa tuvo lugar en 2021 en Hamburgo, Alemania. 16 toneladas de cocaína con un valor de hasta 3.500 millones de euros. Y en Amberes, el puerto más grande de Bélgica, la aduana incautó un total de 116 toneladas de cocaína en 2023, también una cifra récord. Pero los investigadores recuerdan que más decomisos significa también que hay más narcotráfico. Así que no hay muchos motivos para celebrar. I started really being concerned that, this is crazy. Something big is happening here. Laurent Laniel monitorea la creciente entrada de cocaína a Europa desde el Observatorio Europeo de las Drogas en Lisboa, Portugal. All the logistics of the trade, the raw material for the trade, the cocaine itself, everything has been scaled up and directed to Europe. Viajemos a través del Atlántico hacia el lugar de origen de la cocaína, Sudamérica. La coca se cultiva en Colombia, Perú y Bolivia. Las plantas crecen mejor en regiones montañosas y selváticas. La cocaína se extrae a través de un proceso químico de sus hojas, que en la región se consumen también como un estimulante, ya sea como una infusión o masticándolas directamente. Colombia es históricamente el mayor productor de cocaína, y fue aquí donde un acuerdo de paz sacudió el mercado de la cocaína. En 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, y el gobierno colombiano acordaron poner fin a un conflicto armado de 50 años. Las FARC, de inspiración marxista y orígenes campesinos, buscaban inicialmente derrocar al gobierno para instaurar un régimen comunista. Pero poco a poco entraron en el negocio de la cocaína para financiar sus actividades y se convirtieron ahí en un actor clave. The FARC, by 2016, controlled and regulated anything up to 70% of the coca fields and coca base production in Colombia, which means they were essentially a one-stop shop for cocaine buyers. Paradójicamente, la salida de las FARC dio paso a una fragmentación del negocio del narcotráfico y a un mercado más competitivo. Y el aumento de bandas criminales condujo a que ahora se plante y coseche más coca que antes. Y más pandillas significa también más violencia en América Latina, por la pugna entre muchos grupos pequeños por el control de la cadena de producción. Latin America has, I think, is about 8% of the world's population, and it has more than 30% of its homicides. This is in no small part due to the drug trade.
hay un país en particular que se ha visto arrastrado recientemente al sucio juego de las drogas. Claro, el Ecuador ha pasado de creerse a sí mismo una isla de paz a convertirse en un territorio que está ocupado o que es utilizado por todos los grupos criminales. Carla Álvarez, una experta en seguridad, ha seguido muy de cerca la situación en su país. Está rodeado de todos los principales productores de hoja de coca y cocaína del mundo. El crimen organizado se ha expandido en los últimos años y con él la corrupción, la violencia y los homicidios. En 2023 fue asesinado un candidato presidencial que prometía mano dura contra el crimen organizado. ¿Pero qué tiene que ver este pequeño país sudamericano con el creciente flujo de cocaína hacia Europa? Para explicarlo vamos al puerto más grande de Ecuador, en Guayaquil. Y también miramos de cerca otro tipo de negocio. Ecuador es el mayor exportador mundial de plátano. Las bananas salen de Guayaquil y puertos más pequeños rumbo a Europa y el resto del mundo. Y estas cajas son, al parecer, perfectas para esconder y traficar cocaína. Por eso algunos han bautizado al negocio como el de las narcobananas. A los traficantes les viene bien porque las frutas y verduras son bienes perecederos que deben pasar rápido por aduana. Apuestan porque su producto pase desapercibido en el gran flujo del comercio mundial. Cada año llegan a Europa decenas de millones de contenedores y menos del 10% son controlados. The container trade has changed the game. This has given a boost to the trade that incredible because the traffickers have been able to parasite this legitimate trade between the two continents to put their merchandise in it. And retrieve it when they arrive here. Pero las autoridades están aumentando los controles y los contenedores de ciertos países reciben más atención. The containers coming from Colombia are routinely red flagged. The principal transit nations, like Panama and Ecuador, also containers routinely red flagged. From some of the Brazilian ports, routinely red flagged. Por eso los traficantes buscan siempre nuevos puntos de embarque. We're seeing way more drugs now go to the Caribbean. We're seeing them move further up through Central America to places like Costa Rica, which is seeing increased violence. We're seeing them move further down to Argentina, Uruguay, even Chile. Y luego la cocaína cruza el Atlántico y llega finalmente a Europa. Antes España era el principal punto de llegada, pero los traficantes están optando ahora por puertos más grandes del norte de Europa: Rotterdam en Países Bajos, Amberes en Bélgica y Hamburgo en Alemania, porque son el principal destino de la mayoría de los contenedores. Desde ahí distribuyen cocaína por toda Europa. Los narcos también se han vuelto más creativos. Cocaine is often smuggled in liquid form, hidden in wines or spirits or the liquid in batteries. It's even sprayed on clothing like jeans. Se ha encontrado como cocaína líquida en las paredes ocultas de los containers, en los pisos falsos, etc. Luego la cocaína líquida se vuelve a cristalizar. Por eso las autoridades descubren cada vez más laboratorios de cocaína en Europa. Y esto también significa que las mafias europeas asumen un papel más importante en el negocio mundial de la cocaína. It started with the Italians, then the Dutch, now the Serbs and the Albanians are here. Estos son los que sacan provecho, mientras otros pagan las consecuencias. La violencia relacionada con las drogas se está extendiendo ahora en Europa. En Amberes, una ciudad portuaria belga, una niña de 11 años murió en un tiroteo en 2023. El periodista neerlandés Peter de Vries fue asesinado en Ámsterdam en 2021. Se cree que la causa fueron sus investigaciones sobre el tráfico de cocaína. Un
año antes, la policía neerlandesa encontró una cámara de tortura escondida en un contenedor, una prisión del inframundo construida por una banda de narcotraficantes. Y con la violencia aparece también otra plaga. It does seem that corruption is increasing in Europe, or at least we are seeing corruption where before we didn't see it. The drugs trade, wherever, at whatever time, it works with corruption and violence. Because it's illegal, there is no courts, you can't turn to the police. Y por último, Europa no es siempre el destino final en la ruta de la cocaína. I think we can now say that Europe is a transit place for cocaine destined for other markets, in the Middle East, in Asia. ¿Recuerdan lo del alto precio del kilo de la cocaína? Pues este aumenta mientras más lejos llegan los narcotraficantes. Un kilo de cocaína se vende, por ejemplo, a $56.000 en Pakistán o a $68.000 en Qatar. Son grandes incentivos para las bandas. La cocaína es una industria criminal multimillonaria y parece que se está saliendo de control. ¿Qué se puede hacer entonces? Everyone talks about legalization and taking the money out of criminal hands and putting it into legal hands. That, of course, is politically unacceptable. So there's not really much point talking about it. A cambio, las autoridades intentan enfrentar a los delincuentes. Cocaine trade is a network affair. So also we need to work more with authorities in Latin America, police, customs, law enforcement side, but not only, also the demand side, the policy side. Porque a fin de cuentas, el narcotráfico también depende de los usuarios, ya sean de Europa o de otros lugares. La oferta por sí sola no puede ser completamente responsabilizada del fenómeno, ¿no? Hay una oferta y hay una demanda. Mientras haya gente en busca de una línea de cocaína, siempre habrá también alguien dispuesto a arriesgarlo todo por entrar al negocio. A China comprou a maior reserva de urânio do Brasil no Amazonas, localizada na mina do Pitinga, região da hidrelétrica de Balbina, em Presidente Figueiredo. Anunciado nesta segunda-feira, 25 de novembro. A venda da reserva de urânio à China foi fechada na madrugada desta terça-feira, 26 de novembro, pelo governo do Amazonas através da empresa mineradora Taboca. A companhia pertence ao governo chinês e o anúncio já saiu até nas bolsas de valores de Pequim e de Lima, Peru. A reserva, que agora passa a ser de propriedade chinesa, leva a BR-174 e faz fronteira com a Venezuela e Guiana pelo estado de Roraima. O urânio é um metal usado na indústria da guerra, na fabricação de bombas atômicas e de hidrogênio. Enriquecido, serve também como combustível em usinas nucleares para gerar energia. No Brasil, 99% do urânio é usado para esse fim. Lula está entregando todas as nossas biodiversidades, territórios, fauna, flora, minérios e a nossa soberania aos chineses. Isso é gravíssimo. Quanto será que foi para o bolso do pai dos pobres? Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.